essa ministração dessa palavra de hoje, como ser um líder de sucesso, né? Então, olha ali, ó, os líderes subindo ali a escadinha. Então, como a gente pode ser um líder de sucesso? Eu ministrei essa palavra aí lá em 2015. Então, hoje vou estar relembrando os irmãos como a gente pode ser um líder de sucesso. A primeira coisa que tem que acontecer dentro de nós, como líderes, é a gente ser apaixonado por Jesus, amém? Então, primeira coisa para a gente ser um líder de sucesso é ter um coração apaixonado por Jesus. Vamos ler aí os versículos que está aí na tela? Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. 2 Timóteo 2:10. Vamos ler juntos? Por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Coloque aí o próximo. Um líder apaixonado por Jesus faz toda a diferença na célula e na vida das pessoas, pois sua vida inspira. Fale comigo, inspira. Não é transpira não, viu? É inspira. Inspira outros a crescerem no amor pelo Senhor e pelo próximo. Então, o crescimento da célula e as multiplicações acontecerão de maneira natural, pois todos os membros da célula estarão empolgados a trabalhar, ganhando vidas e cuidando bem delas. Então, se você quer ser um líder de sucesso, a primeira coisa que tem que acontecer no seu coração é paixão por Jesus, né? Ontem mesmo, estava falando com a líder aqui na igreja, uma discípula dela. Aí Deus até tocou no meu coração, né? Essa menina foi se retirar. 3 dias só tomando água. Digo, meu Deus, que decisão poderosa, né? Que decisão de se retirar para se reabastecer, né? Ela é líder de célula também, porque ela quer ouvir a voz de Deus. Como isso faz diferença em nossa vida? Porque se você, né, abre mão de tudo e se tranca lá em um lugar e passa tempo com Deus, Deus vai purificando o seu coração e Deus vai, né, desentupindo os seus ouvidos para você ouvir a voz dele. E sabe, irmãos, não tem nada que se compare com a voz de Deus. A voz de Deus realmente é poderosa, amém? Estava até falando hoje, né, no meu discipulado com Keila, de um discípulo nosso, que estava passando um momento bem difícil, e ele foi gastar tempo a sós com Deus. Deus liberou uma palavra que mudou as posturas desse discípulo, né? Ele estava precisando mesmo ouvir a voz do Senhor. Então, tem coisas na nossa vida que só vão mudar quando a gente escuta Deus. Então, quando há um retiro, né? E aí Deus estava falando para mim, para eu me retirar assim, né? Fazer esse retiro assim de 3 dias. E eu não obedeci esse mês. Não fiquei retirada. E agora, meu Deus? Fiquei admirada com a postura dessa pessoa de se trancar em um lugar, ficar só buscando a presença do Senhor. E isso faz toda a diferença. Isso tira as mazelas do nosso coração. Às vezes, como líderes na casa de Deus, nós estamos muito cansados, irmãos. Mas não é cansados fisicamente. Tem uns que estão fisicamente também. Mas tem gente que consegue dormir bem. Tem 8 horas de sono. Tem outros que têm mais de 8, né? 10 horas de sono, né? Mas tem gente que dorme bem, mas não renova-se. Porque essa renovação que traz vida só vem, irmãos, ouvindo a voz de Deus. Quem concorda com isso? Olha, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, não existe outra voz que se compare à voz de Deus. Às vezes, irmãos, as circunstâncias estão tudo lá. Problema de um lado, problema de outro. Às vezes um discípulo que não muda, às vezes uma circunstância que não muda. Mas quando você se retira, acorda mais cedo e vai ficar tempo a sós com Deus, principalmente quem tem criança pequena. Eu mesmo tenho, meus filhos não são tão pequenos, né? Só abrem, tem 8 anos. Mas quando eles eram menores, você sabe, quem tem criança pequena aqui, corre para um lado para o outro.
Se você não acordar mais cedo, ou ir dormir mais tarde, depende do seu horário aí biológico, você não consegue se concentrar para ouvir a voz de Deus. Já amanhece o dia agitado. E olha, irmãos, se você quer inspirar pessoas, se você quer que a sua célula seja cheia da vida de Deus, você primeiro tem que ser cheio da vida de Deus, ouvindo a voz do Senhor. E para ouvir, nós temos que gastar tempo, né? Quando Deus estava falando através do pastor Ivanildo aqui, no dia 31, eu entendi a voz do Senhor. Deus estava olhando para nós. Deus não ia mandar uma palavra daquela se Deus não visse que nós estamos precisando trocar de roupa, irmãos. Vestes usadas, sujas, rasgadas, vestes velhas. Quando há desânimo, quando há falta de alegria, quando não há empolgação, é porque está precisando de renovação. É como a águia, tem que se retirar. E olha, irmãos, seu discipulador pode te animar, você pode ouvir até uma mensagem no YouTube poderosa, é muito bom. Mas nada se compara ao seu tempo a sós com Deus para ouvir a voz de Deus, sim ou não? É diferente, irmãos. Olha que eu gosto muito de ouvir mensagem. Mas quando eu pego minha Bíblia e Deus começa a falar comigo, Deus começa ou me animar ou me corrigir, não importa, mas Deus está falando comigo, há uma alegria nova, sim ou não? Então eu quero te aconselhar. Se você realmente percebe que você está sem empolgação, porque alguém disse assim, mas pastora, eu não concordo que a célula reflete o líder. Não concordo com isso. Verdade, irmãos, até certo sentido, quero dizer a você, no sentido de empolgação, você influencia sim as pessoas. Agora, no sentido de você mudar a vida das pessoas, só o Espírito Santo e se as pessoas quiserem. Estão entendendo? Na mudança da vida das pessoas, se você ora por elas, jejua por elas, ama essas pessoas, aconselha e tal, está fazendo sua parte, mas mudar a vida das pessoas, só quem? O Espírito Santo, se elas deixarem. Agora, com relação a passar a vida de Deus, um líder cheio do Espírito, ele empolga a sua célula. Há um reflexo, é como num casamento, irmãos. Se um dos cônjuges está passando por crise e não consegue lidar consigo mesmo, reflete ou não no casamento? Sim. Às vezes não tem nada a ver com você, mas você já fica pensando, né? Já começa as discussões. Por que tá assim? Qual é o motivo? Que cara é esse? Enquanto o outro não tiver maturidade para dizer, não, olha, não é nada com você, deixa eu ficar um pouco ali a sós com Deus para me resolver. Se não for assim, se aquela pessoa não falar que o problema não é com ela, começa as discussões no casamento. Sim ou não? Os casados aqui, sim ou não? Não tem nada a ver com você, começa as brigas. Por quê? Reflete o que somos ou como estamos, reflete sim na nossa célula, como reflete no nosso casamento. Agora, para mudar a vida de pessoas, lógico, e se eu escuto o Espírito Santo e eu estiver cheio de Deus, eu vou, né, falar palavras ungidas. Não é verdade? Se eu estou na carne, eu vou falar o quê? Quem anda na carne produz o quê? Morte. Então, se eu não estiver buscando o Senhor, vou machucar alguém na minha carnalidade, na minha dureza. E aí não produz vida. Se eu estiver me enchendo do Espírito, eu vou passar a vida de Deus. Vocês estão entendendo isso? Reflete na célula. Eu me lembro, né? Uma célula que eu fui, quando eu cheguei na porta daquela casa, eu senti no meu coração, no meu espírito, um ambiente de tristeza. Eu não estava na célula. Quando eu cheguei, a célula tinha terminado. E na hora eu perguntei à pessoa, como foi a célula? Aí a pessoa, não, foi muito bem, tal e tal. Depois eu cheguei para a pessoa que estava liderando a célula. Disse, olha, eu senti no meu coração uma tristeza no ar. E a pessoa disse, pastor, é porque eu estava passando uma crise muito grande. Então, sem perceber como líder, passou
um clima de tristeza. Então, irmãos, não tem como, né? Aquilo que a gente está passando no espírito que acontece conosco, reflete sim na sua célula. Por isso que nós temos que, ou na crise, ou no momento de bonança, estar sempre aos pés do Senhor, entregando nossos fatos. Vocês estão entendendo, irmãos? Sendo renovado, recebendo a alegria de volta. Então, uma pessoa, um líder apaixonado, faz toda a diferença na vida de uma célula. Um líder que está ali no altar. Eu estava falando para uma pessoa. Tem gente que não sabe lidar com suas crises. Você sabe. E líderes também. Infelizmente. Que não apenas irmãos comuns da célula, mas existem líderes que têm posturas erradas. Quando estão em crise, não correm para Jesus. Corre para o WhatsApp. Passa o dia todo no Facebook ou numa rede social, ou assistindo filme ou série. Fica aquele acúmulo de vazio. Estava ruim? Vai ficando o quê? Pior. Então, essa pessoa não sabe lidar consigo mesmo, né? Nós temos que aprender a lidar. Se você está em crise, eu quero dar uma receita. Existe um lugar chamado refúgio, esconderijo do Altíssimo. Quando a gente está mal, irmãos, não é para sair de casa fazer compras, não é para conversar com os amigos e rir bem muito, porque essa risada é só para fugir da realidade. Quando a gente está mal, quando eu estou mal, eu sei para onde eu vou, irmãos. E Marcos já diz, vai orar, minha filha, porque ninguém aguenta você. É verdade. Fica logo braba, né? Mulher fica logo braba. Sem paciência com o menino, já sabe. Para onde eu vou? Para o esconderijo do Altíssimo. Lá eu vou derramar minhas frustrações, lá eu vou abrir meu coração, e lá Deus vai me corrigir, me animar. Deus vai falar comigo. E quando a gente tem essa prática de estar aos pés do Senhor, a gente consegue vencer todas as situações, irmãos. Então, se você quer ser um líder de sucesso, você precisa saber lidar com suas crises. Você precisa ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Então, fulano sofre tanto e está crescendo tanto. Por quê? Porque sabe lidar com suas crises. O lugar de crise é o lugar do refúgio do Senhor. Está em crise, está em dificuldade, está com desânimo, corre para o Senhor. Vai se abrigar nele. Gasta tempo ouvindo a Deus. Olha, meu irmão, é hora de ouvir a Deus. Ou você precisa de receber oração de uma pessoa mais cheia do Espírito do que você. Esse negócio está em crise. E procurar uma pessoa pior do que você. É um cego se juntando com outro cego. Os dois vão parar onde, irmãos? Dentro de um abismo, de um buraco. Uma pessoa mal, ela não deve se juntar com outro que está pior do que ele. Tu tá mal, eu estou pior, vamos ficar aqui. Meu Deus, vai se afundar os dois. Então, quando você está mal, procura alguém, né? Esse dia eu estava lendo para o irmão, Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Aí no mundo diz, me diz com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Você vai se tornar com quem você anda, meu irmão. Parecido com quem você anda. Com quem você está andando? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Tempo de crise é tempo de refugiar-se em Deus e receber oração de gente que pode te levar para Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então não fica se juntando. Tem gente que é assim, tá mal, já se junta com a batota que tá pior. Aí pronto, sabe o que vai acontecer? Destruição. Não sobra um vivo, irmãos. A gente só fica assim, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Olha, eu estava lendo hoje na palavra e eu achei isso muito profundo. Eu só vou, não está aqui, mas eu vou ler para você escutar. Que foi hoje pela manhã.
É um versículo que está aqui na palavra. Diz assim. Cadê o versículo, meu Deus? Espera aí, que eu estou achando. Que eu não estava pensando que eu ia falar isso. Olha aqui, é 1 Coríntios 5, versículo 11. Olha que versículo forte. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Olha que coisa forte. Não fique junto de alguém que se diz irmão, que foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, que fala mal das pessoas, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Então nós temos que ter cuidado. Essa é uma palavra escrita do Senhor. Não se associe com quem está falando mal dos outros. Se junta para quê? Na roda dos escarnecedores. E esse escarnecedor aqui não está falando de gente não crente não. Está falando de aquele que se diz irmão, mas é maldizente. Só fica falando mal dos outros. Você não pode se juntar. Está mal? Liga para o teu discipulador. Recebe a oração. E não fica falando mal dos outros. Nem fica se juntando com pessoa pior. Porque você vai ficar pior ainda. Mas se você está mal e busca o Senhor, e busca conselho de gente mais madura do que você vai sair vitorioso. Por isso que tem gente que é líder de célula, que passa muitas lutas, mas está amadurecendo, crescendo, rompendo no meio do sofrimento. Por quê? Porque está tendo as atitudes corretas, se refugiando no Senhor, sendo cheio do Espírito, passando pela prova e dando glória a Deus, chorando e adorando. Uma pessoa dessa, irmãos, vai prosperar em tudo, amém, queridos? É uma inspiração. Você sabe que aquela irmã está sofrendo no casamento, o marido não é crente e aquela mulher fiel. Você diz, meu Deus, me ajuda a ser assim, sim ou não? Uma pessoa que sabe fazer do Senhor seu refúgio. Então você tem que ser uma pessoa que tem um coração apaixonado. Quem quer ter um coração apaixonado por Jesus? Então se apaixone. E a sua célula vai ser uma célula empolgada, vai ser uma célula vibrante. Porque você vai refletir o que você recebe do Senhor. Você começa a dar para os seus discípulos. Deus falou comigo. Deus está me ensinando isso. Isso muda a sua vida e muda quem está perto de você. Então tenha um coração apaixonado por Jesus. A segunda coisa que eu coloquei aqui para você ser um líder de sucesso é ter convicções inabaláveis. Vamos ler esse versículo que está aqui? Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo. Olha só como Paulo era. Outro versículo que eu peguei aqui, mas eu não disse aqui a Eduardo, e ele coloque, lá em cima mesmo, Eduardo, tu coloca lá, no ponto 2. 2 Coríntios 4. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 17. Que versículo poderoso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, 17. A nossa leve e momentânea, ou seja, é passageiro isso. Não é nada que você não possa suportar. É leve. Essa leve tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o líder de sucesso precisa ter convicções, certezas para poder inspirar outras pessoas. Ele deve ter certeza da vontade do Senhor e da sua direção, para poder ter coragem de enfrentar as pressões, as dificuldades, as circunstâncias contrárias e os questionamentos, sem se desviar do propósito de Deus nem retroceder. Irmãos, Paulo era um homem assim, de convicções inabaláveis. Ele sabia, olha só que visão sobre tribulação, irmãos. Sabe o que Paulo pensava sobre tribulação? Ele dizia que quando a gente passa por tribulação, quem estiver passando pelo sofrimento, Deus está dando a você uma grande oportunidade de crescer no conhecimento da glória dele. De ter mais glória na sua vida.
Já imaginou? A tribulação, ele diz, olhe, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, uma pessoa que está passando tribulação, mas ela sabe onde ela vai se esconder. Essa pessoa, quando sai da tribulação, ela sai mais cheia da presença do Senhor, sim ou não? Ela sai mais cheia de fé, sim ou não? Quem já passou assim por tribulação e você percebeu que você amadureceu mais? Levante a mão. Agora, pastor, eu passei por tribulação, minha vida está zero, eu não tenho fé, não acredito em nada, eu estou assim, ó, não me desviei por um triz. Estou na igreja pela misericórdia. Se você estiver nesse estado caótico, eu quero te dar um conselho. Corra para o esconderijo do Altíssimo. Porque a tribulação, o sofrimento, ou a vergonha, a decepção, qualquer coisa que você passar, irmãos, até a disciplina, no momento não é motivo de alegria, mas ela deve produzir para nós frutos de justiça. Até passar por um tempo de correção, até passar pela, disciplina do Senhor, pelos tratamentos do Senhor. Deus usa situações para nos corrigir, sim ou não? Sim, mas Deus, Ele disciplina o filho que Ele ama. Qual é o propósito? Nos amadurecer. Nos fazer, pastor Marcos falou aqui, domingo, nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, até os nossos erros, irmãos. Tem gente que está morrendo porque errou. Está morrendo porque falhou. Eu sempre digo a Abner, meu Deus, quando ele erra, ou quando ele não ganha no jogo lá com o Adriel, fica em crise. Eu digo, filho, até as nossas perdas, até os nossos fracassos, tem que nos ensinar e nos inspirar a ser um vencedor. Você tem que aprender com os erros. Então, erro não é para destruir, erro é para ensinar a gente a aprender. O que é certo, irmãos. O problema é quando você fica a vida toda cometendo os mesmos erros. Então, errou, aprende. Agora, que você possa ser apegado ao Senhor, para no meio da tribulação, você não deixar a raiz de amargura entrar. Para você não ser uma pessoa incrédula. Tem gente, irmãos, que fica tão péssimo por causa da tribulação, que essa pessoa fica, sabe como? Cínico. Zomba da fé. Não tem mais fé. Oh, irmãos, é impossível agradar a Deus sem ter fé. Sem fé não tem como você andar com Deus. Então tem gente que fica cínico, zombando. Tu acredita? Tu acha que Deus fala? Isso aí é raiz de amargura, de frustração, que você precisa arrancar isso. Essas coisas maléficas têm que sair da nossa vida pela raiz, irmãos. Olha, quando o mal não sai de nós pela raiz. Eu estava falando também para uma discípula minha esses dias. Marcos tirou todas as plantas lá do pequeno jardim que a gente tinha. Dizia, meu Deus, parece um pé de bananeira esse negócio. Era uma plantinha, mas estava uma coisa horrível. Marcos foi lá e tirou tudo. Mas ele não tirou a raiz. Cortou quase todo, mas ficou lá a raiz. Sabe o que está acontecendo? Porque a raiz ficou, está começando de novo a crescer. É assim tudo que não presta na nossa vida. Ou você mergulha em Deus para tirar todo o mal pela raiz, ou vai de novo crescer o mal dentro de você. Então você não pode. Está incrédulo, arranque. Mas seja uma pessoa de convicções inabaláveis. É passando pela luta. Eu sei em quem eu creio. Porque na hora da crise parece que a gente nem conhece a Deus. Sim ou não? Quantas vezes eu mesmo me decepcionei comigo? Porque estava passando pela luta. Parecia que eu nem conhecia o Senhor. Confundindo o Senhor com as situações. E o Senhor teve que me corrigir. Epá, você precisa ter mais convicção de quem eu sou na sua vida. Você precisa ter mais convicção dos meus pensamentos sobre você.
Então, assim, nós temos que ser líderes de convicções inabaláveis. É a célula, só tendo você e o irmão. Não tem mais ninguém, é você e um. E você com convicção não vai encher esse lugar. Eu creio, Deus vai atrair pessoas. E aquelas vozes, vai nada, tu és um fracasso. Tu não consegue sair do lugar. E você lendo a palavra, se alimentando da palavra e crendo. Amém, queridos? Uma pessoa que na hora da crise mergulha na palavra para ouvir a voz de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de convicções inabaláveis. Essa pessoa sai do fracasso, né? Esses dias mesmo, eu não falei com a dona Grace, mas eu vou falar o nome dela. Dona Grace estava no setor verde, né? E ela estava se sentindo uma fracassada. Não é verdade, dona Grace? Chorava que só. E só tinha ela e mais um. E aquela coisa, e eu me lembro que Walter e Cléia estavam lá dando a força, e levava os irmãos da célula para fazer número na célula. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje a célula dela está cheia de gente. Sim ou não, dona Grace? Eu vejo as fotos. Quando eu me lembro de Damares e Gêmeos, não sobrou ninguém, para não dizer, né? Tinha um rapazinho que nunca ficou aqui da igreja, mas foi o que sobrou. E aí, na época, a Rosângela doou uma discípula dela para ser anfitriã, que nem casa eles tinham. E eles começaram ali na casa, né, daquela irmã, discípula de Rosângela, só os dois. Essa anfitriã, que era emprestada, e esse rapazinho que nunca se firmou. E eles só faziam chorar e convidar as pessoas e orar e crer. E eu me lembro que Jaziel e Jerusa estavam nessa célula, eles não eram pastores ainda, e Jerusa chegou lá em casa impressionada. Ela disse, pastora, eu cheguei na célula de Gêmeos Damares. Estava Damares, glória a Deus! Ela disse, só tinha nós 4, pastora. Parecia que a célula estava cheia de gente, só tinha eu, Jaziel, ela, Gêmeos e a dona da casa. Parecia que a célula era uma multidão de gente. E ela disse, ela estava tão animada que até eu me animei também. E sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele mesmo ano, ela foi um Gêmeos batalhando. Eles multiplicaram 2 vezes. Deus tirou do fracasso e levou para uma explosão de crescimento. Quando você não deixa as circunstâncias lhe destruir, você vai buscar em Deus fé inabalável. Você começa a gerar, né? Você começa a se animar, mas não é com hipocrisia, não. Não é assim, nem você crê. Ô irmãos, tem que ser crer no coração, né? Eu me lembro também da célula de Eric Cristiano, só tinha os 2. E na época, Edinaldo e Karine iam para lá, levavam os irmãos da célula para animar a célula. E os meninos só faziam chorar que não tinha ninguém. Mas o que aconteceu? Hoje a célula deles está bem cheinha. Então Deus faz isso, irmãos. Mas nós temos que ter convicção inabalável. Na hora eles 2 estavam secretários, mas Edinaldo e Karine creram por eles. Ajudaram naquela fraqueza que eles estavam passando. Então, nós temos que levar nosso coração até essa convicção inabalável diante das provas. Está entendendo, queridos? Então, corre para o esconderijo se você quiser que a sua célula vença. Se você quer que as pessoas ao seu redor sejam tocadas pelo Senhor. Se você quer realmente mudanças profundas dentro de você. Você tem que buscar o Senhor. A fé, irmãos, vem de quem? É de Deus. É de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, Ele gera fé no seu coração. Então você precisa ser uma pessoa que tem fé. Não apenas falando, mas tem que falar com a boca e crer no coração. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos crendo no coração. Temos que buscar fé em Deus, na sua palavra. Ter essa convicção. Terceira coisa que precisamos ter, irmãos, para sermos líderes realmente de sucesso, é ter disciplina na oração. Fale comigo, oração. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses 15, 5, 17. Orai. Decora esse versículo. O que é que diz 1 Tessalonicenses 5, 17? Nunca mais se esqueça, irmãos. Orai sem cessar, em nome de Cristo. 3 palavrinhas. Efésios 6, 18, vamos lá? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Coloque aí. O apóstolo Paulo era muito disciplinado
na sua vida de oração. Por isso ele foi um grande líder. Ele sabia discernir a voz de Deus diante das dificuldades. E por causa da sua intimidade com Deus, ele tomava as decisões certas. Sem termos uma vida de oração consistente, fracassaremos como líderes. Olha, irmãos, quer que eu lhe diga uma coisa? Nós nunca podemos tomar decisões debaixo de pressão. Quem toma decisão debaixo de uma pressão, sempre decide errado. Quando você está muito pressionado, você tem que correr para Deus. Olha aí, abra comigo rapidinho. Em Atos 16, versículo 6. Olha o que está escrito. Atos 16. E percorrendo a região frio-gálata, tendo sido impedido, olha só a palavra, tendo sido impedidos. Diga impedidos. Sabe quem estava impedindo eles de avançar para esse lugar? O Espírito Santo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descer a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu acho esse texto demais. O apóstolo Paulo, ele tinha saído de Antioquia, né, com a intenção, irmãos, né, ele estava decidido a ir para a região frígio-gálata. E Deus não estava deixando. Houve resistências para ele pregar a palavra ali na Ásia. Então ele deu um jeitinho. Então vamos pela Mísia. Tentaram então ir pela Bitínia, mas de novo o Espírito Santo não permitiu. Então, com certeza, ele estava buscando: o que está acontecendo, Deus? Não é a tua vontade que eu prego o Evangelho aqui? Por que não estou conseguindo? Não era o cão, não. Botando em pé. Irmãos, nem toda resistência é do diabo. Tem momentos, quem está nos resistindo é o próprio Espírito Santo. E nós temos que perceber quando é o Espírito Santo corrigindo a gente e resistindo a gente. Que coisa, né? Não é sério isso? Tem coisa que não é o cão, não, que está impedindo. Não, não é o cão. É o diabo, sai, diabo, eu vou avançar. Deus quer que a gente avance. Mas tem momentos que Deus quer que você pare ali e ouça a voz dele para haver conserto na sua vida. Para você saber qual é a direção, o que ele quer. Então Paulo não estava entendendo o que está acontecendo, que resistência é essa? E ele foi buscar o Senhor para entender o que estava acontecendo. E ele teve uma visão. Irmãos, olha, ele estava buscando a Deus. Com certeza esse homem estava buscando. Era um homem de oração. Naquela visão que ele teve, para discernir a voz de Deus, ele entendeu: meu Pai não é aqui e não é aqui. Deus está me guiando para fazer isso. Na hora que ele compreendeu a direção de Deus, então imediatamente, eu acho ele impressionante. Olhe, Paulo, ele era um homem rápido, irmãos, em obedecer. Nós temos que ser rápidos em obedecer. Amém, queridos? A demora da tua obediência impede o teu crescimento. Uma pessoa que sabe a vontade de Deus e resiste a obedecer, essa pessoa está atrasando o tempo de Deus para a vida dela. Paulo era um homem assim, muito rápido. Quando ele compreendia a vontade de Deus, era rápido. Ah, pastora, eu não estou compreendendo. Como é que eu vou obedecer uma coisa que eu não estou compreendendo? Então vá buscar a Deus que você vai compreender. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, quem busca a Deus entende tudo. Os que buscam a Deus entendem tudo. Então, irmãos, se você tem uma decisão para tomar, vá buscar a Deus. Para você, então, não errar.
Então, na célula, muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Por que essa resistência? Por que você convida as pessoas não estão vindo? O que é que está acontecendo, meu Deus? Gasta tempo com o Senhor, na oração, no jejum. Ouve. Deus vai falar com você. Você crê nisso? Deus fala, irmãos. Deus fala conosco. Deus nos dá inspiração. Deus nos dá ideias, criatividade. Mas é necessário ter disciplina. Às vezes aquele bairro é um bairro resistente. Deus vai mandar alguém para te ajudar de outros bairros. Eu me lembro quando eu estava liderando a célula lá em casa. Aí a Adriel era menorzinho. Aí a Adriel disse: mãe, eu já sei o que está acontecendo com a célula. A Abner nem tinha nascido ainda. E ele disse: maninha, é porque aqui é o bairro São José e a rua é São Vicente. Mas eu disse: mas Adriel, é verdade, Adriel. Resistência, é um espírito de religiosidade. Aí eu chamei as meninas, era a Messi e Rosiné, meu Deus, eu grávida. E a gente andou nas ruas, né, Messia? Você lembra? E eu grávida, eu com as meninas, abençoando as ruas do nosso bairro. Esse bairro é de Jesus, bairro de Jesus. E fomos abençoando. E Deus foi fazendo a célula crescer e multiplicar. Então, Deus dá até vazar uma criança, né? Na época, Adriana, bem menor. E aí, Deus deu essa palavra através de quem? De Adriel. Mãinha, olha só o nome do bairro e da rua. Eu digo: é verdade, depois vamos orar e abençoar. Então, tem que ter esse tempo de oração. Leve sua célula a orar. Chegue mais cedo. Começa, pastor, eu chamo tanta gente, não vai ninguém, vai eu. Fica orando você sozinho. Depois peça ao Senhor um companheiro, ele vai te levantar uma pessoa para te ajudar. Mas leve a sua célula a ser uma célula de oração. A oração em uma célula muda a história de um bairro. Você acredita nisso? Muda a história de uma rua e faz você ser um líder de sucesso. Quarta coisa, ter amor intenso pelas pessoas. Falta só um para eu terminar, irmãos. 2 Timóteo 1:3. Vamos ler juntos? Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Eu achei esse versículo muito forte, irmãos. Veja o amor intenso que Paulo tinha por Timóteo, irmãos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê amor intenso pelas pessoas, amém? O amor já está dentro de nós. Diga: eu sou ágape. Tem hora que eu me esqueço que eu sou ágape, entendeu? Tem hora que eu estou tão brava que eu esqueço que eu sou ágape. Mas eu me lembro: meu Deus, eu não posso ser assim. Porque o amor do Senhor, que é um amor incondicional, já foi derramado no meu coração. Ô irmãos, às vezes a gente só quer amar as pessoas o quê? Fáceis. Tem gente, olha para mim. Alguém não foi mais para a sua célula, porque dava muito trabalho. E você disse: aleluia, glória a Deus, sai, aleluia. Não, irmãos, não pode. Amém, irmãos? Não faça isso no coração. Olhe, quando a gente ama, agora esse é o amor que vem de Deus. É o ágape. Diga comigo: ágape. Ágape é um amor incondicional. Eu não tenho, nem você, amor em nós mesmos para amar pessoas difíceis. Nós não temos. A gente só tem amor para amar gente boa, gente, né, fácil de lidar. Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus é um amor o quê? Incondicional. É mesmo aquela pessoa falhando, é mesmo aquela pessoa errando, você ama com o amor de Deus e vai atrás de novo. E conversa de novo. Uma pessoa que tem esse amor incondicional é uma pessoa que vai romper muito no mundo espiritual. Muito. Olha, irmãos, se tem uma pessoa que eu admiro na parte do amor, é o pastor Eibe. A pastora Cléia nos disse as experiências que ele passou na vida dele, de ter pessoas bem desrespeitosas, botando o dedo na cara dele, e ele continuando amando, né? Ele cometeu alguns erros, é verdade, ele não esconde, porque ele não tinha muita paciência com as pessoas,
Tinha hora que ele era bem grosseiro. Quando ele diz isso, eu digo, aleluia, a esperança para mim. Não é? Não tem hora que você está sem paciência. Não tem hora que você não fica, né? Quer nem ver. Mas o amor de Deus não é esse, irmãos. É um amor que cobre multidão de pecados. Então, a vontade de Deus é que a gente tenha esse amor intenso. E aí você vê Paulo. Lembro-me de ti constantemente. Ô, irmãos. Nós precisamos nos lembrar dos nossos discípulos. Constantemente. Noite e dia. Uau! Fale comigo, uau! Uau! Não me responda. Quem aqui ora pelos seus discípulos noite e dia? Constantemente. Nós precisamos crescer, irmãos, no nosso amor, amém? Temos que avançar. Às vezes, é um discípulo que se desviou. É um discípulo do seu discípulo que nunca mais foi para a célula. Mas você precisa ir atrás daquela ovelhinha desgarrada. Como aquele pastor contou. Eram 100 ovelhas. E naquele dia ele contou, tinha quantas? 99. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela desgarrada. Então nós temos que pedir ao Senhor esse amor. Já está aqui dentro de nós. Mas nós temos que pedir para crescer. Deus, eu quero que teu amor dentro de mim cresça. Mais e mais. Para que eu ame intensamente as pessoas. Então, nós temos que lembrar do aniversário de cada membro. Ir atrás quando ele faltar a célula. Oh, aleluia. Oh, glória. Não me responda. Quantos aqui sabem quem faltou a célula e por quê? Não diga nada. Quantos aqui perceberam? Ah, pastora, porque vem no culto que não é o meu horário. Deixe uma pessoa responsável para observar para você, para prestar relatório e imediatamente ligue para saber por que faltou. O que é que está acontecendo? Irmãos, olhe, se você quer ser um líder de sucesso, toma conta dos seus discipuladores. Supervisione os discipuladores. Para ver se eles estão cuidando direitinho das pessoas. Eu me lembro, eu fui fazer uma visita a uma moça, nova convertida. Eu digo, olá, como vai? Está gostando da sua discipuladora? Eu nunca fui discipuladora, não, pastora. Meu quase cai duro. A menina era recém-convertida. A moça, ela tinha visto a moça uma vez só. 2 meses na célula e essa menina não tinha sido cuidada. Eu não acreditei não, eu respirei. Na minha cabeça eu tinha colocado uma excelente discipuladora. Mas eu tinha me enganado. A gente como líder de célula tem que supervisionar. Como é que eu supervisiono? Eu vou atrás das minhas ovelhas. Faço uma visitinha na casa da ovelha. Olá! Como está seu discipulado? Para você saber se está sendo discipulado. Irmãos, olhe para mim. Nenhum membro da célula pode ficar sem ser cuidado, irmãos. Tem gente que está numa célula 3 semanas, 1 mês, 2 meses e não tem ninguém cuidando dessa pessoa. Irmãos, isso está muito errado. Chegou na sua célula. Olha, lá na minha célula era o seguinte, chegava na célula, eu já disfarçava, cuida, chega perto, fulano, chega perto, chega perto, chega perto. Já botava discretamente uma pessoa para pegar o telefone e para ligar. Não era discipulado, mas era o quê? Um acompanhamento. Mas se você quer ser um líder de sucesso, as pessoas todas, diga comigo a palavra todas. Irmãos, todas as pessoas, é função sua de líder. Todas, sem exceção, têm que ser bem acompanhadas. E você vai lá, na ovelhinha, e aí, está gostando? Aí você vai perceber se ela está gostando, se o discipulador é bom, se não é, o que está acontecendo. Mas não entrega a ovelhinha e deixa lá, sem saber nem se está sendo bem cuidado ou não. Não faça isso. Você que está entendendo, irmãos? Isso para a ovelha. Agora olhe para mim. É inadmissível, irmãos, um líder de célula passar 1 mês sem ser discipulado. Não, diga comigo, não pode. É uma aula que a gente tem com o pastor americano. A esposa do pastor Dwayne, ela fala inglês, né? Ela sempre falava, não pode.
Negócio de americano. Ficava rindo de casa. Não pode. Então não pode. Fala para sua irmã, não pode. Você não pode ficar sem ser discipulado. Quanto tempo você está sem ser discipulado? Eu faço 2 meses. Mas já sabe, não tem jeito, estou muito ocupado. Você está sem autoridade. Você vai dizer a seus discípulos, cuide bem, seja discipulado. E você que deve ser o exemplo, não está sendo. Então, olhe, não permita. Se seu discipulador está falhando semana após semana, procure o supervisor do seu setor. Procure, denuncie. Aleluia. Amém, irmãos? Não deixe isso acontecer. Isso nós estamos falando de qualidade, irmãos. E diz assim, olha, lá em 1 Pedro 1:22. Olha que versículo forte. Pode colocar, 1 Pedro. Tendo purificado, vamos ler juntos? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha, fingimento Deus aborrece. Fingimento não faz parte da natureza de Deus. O amor tem que ser sem fingimento. Está entendendo? O amor tem que ser verdadeiro. Você quer purificar sua alma? Seja obediente à verdade. Seja uma pessoa que ama a verdade. Tire tudo que for de fingimento da sua vida. Ame de verdade, né? Ardentemente. Ah, mas eu não amo não, pastora. Amo não. Toque no suporto. Se está assim seu coração, purifique seu coração, sendo obediente à palavra. Dizendo, Deus, me dê amor intenso pelo meu irmão. Amém, queridos? E por último, ter pele grossa. Já passei do meu horário, aleluia. Olhar do meu esposo dizendo, já passou do horário, já passou, eu sei que eu passei. Vamos terminar aqui. Vamos ler juntos agora? Ter pele grossa, mente larga, coração mole. Essa frasezinha tem nesse livro Davi. Se você quer esse livro, né? Comprar esse livro, você dê o nome a Adriel, que ele vai fazer umas encomendas do livro Davi, de Charles Swindoll. É um livro muito marcante, irmãos, inclusive, né? Que ele ganhou agora de presente. E é um livro que marcou muito a minha vida. A gente fez sorteio nos supervisores e ela teve o privilégio de ganhar esse livro, Davi, de Charles Swindoll. Muito profundo. E um dos capítulos fala sobre isso. O líder não deve desistir de ninguém, mas sempre se humilhar para não perder as pessoas. Ele deve imitar Jesus, seguir o amor e sempre perdoar, pois o amor cobre multidão. Olha só. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro. Eu só vou ler para você, não precisa se abrir. Mas eu vou ler aqui 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui. 1 Pedro 4, 8 diz assim. Acima de tudo, porém. Veja que versículo. Depois você marca na sua Bíblia. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olhe, quando a gente começa a orar para o nosso amor crescer, a gente perdoa o nosso irmão. Quem não perdoa, não cresce mais. Estagna. Está destinado ao fracasso. Então o amor cobre multidão de pecados. Então o Senhor fala aqui outra vez, através do apóstolo Pedro, né? Acima de tudo, tem de amor intenso. Olha, irmão, nós temos que orar por esse amor intenso, amém? Você está compreendendo o que é amar intensamente? É amar ardentemente. É querer o bem daquela pessoa. Romanos 15, versículo 1 e versículo 3. Vamos ler nós juntos agora? Ora, nós que somos o quê? Fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Então Jesus, ele não se agradou a ele mesmo. Ele suportou as nossas fraquezas. Então nós devemos ter essa pele grossa, irmãos. O irmão te decepcionou, te entristeceu. Você deve guardar o seu coração e decidir perdoar. Como o pastor Marcos falou domingo, perdoar é uma decisão. Agora, sentir amor intenso vem através da oração. Eu decido perdoar e eu decido amar e eu oro, Deus, eu quero amar ardentemente. E Deus vai colocando no meu coração, né? O amor está lá, mas Deus vai fazendo aumentar, crescer, como está escrito lá em Filipenses. E eu vou encerrar com esse versículo que eu me lembrei agora. Lá em Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz: eu faço essa oração, no versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e sede sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu faço essa oração que o amor de vocês aumente mais e mais. Então eu queria que a gente ficasse em pé nessa hora, você colocasse a mão no seu coração, para que possamos ter amor intenso. O que é necessário para ser um líder de sucesso? Ter um coração apaixonado por Jesus, ter convicções inabaláveis, ter disciplina na oração, ter amor intenso pelas pessoas, ter pele grossa, mente larga e um coração mole. Vamos orar. Se você puder colocar a mão no seu coração, comece a orar. Deus, eu preciso que esse amor intenso cresça dentro de mim. Como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 9, minha oração é que o vosso amor cresça mais e mais, em pleno conhecimento de quem Deus é, em toda percepção, para que vocês possam, aprovar as coisas excelentes. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos líderes, Senhor, excelentes. Nos ajude, Senhor, a crescer em meio à adversidade, no meio da tribulação. Nos ajude, Senhor, a termos um coração apaixonado pelo Senhor, a saber que há um esconderijo para nós. Lá somos renovados, lá o óleo é derramado sobre a nossa cabeça, lá nesse refúgio, Senhor, o Senhor derrama uma nova unção. Deus, lá o Senhor derrama alegria no nosso coração, para vencermos todas as situações. Deus, também no nosso tempo a sós, Deus, nós recebemos fé inabalável, convicções inabaláveis. Nós temos, Senhor, um olhar que vê além das circunstâncias. Senhor, ajuda-nos como líderes a não ficar vivendo de acordo com as circunstâncias. Quantas vezes, Senhor, vemos líderes abatidos porque sua célula não está crescendo. Ajude cada líder aqui, Senhor, que tem passado lutas, a ter um olhar fixo em Ti, a ver com um olhar de fé o milagre que o Senhor vai fazer. Saber, Senhor, que toda tribulação produz um peso eterno de glória. Quando estamos passando por lutas, Senhor, o Senhor está aumentando a glória do Senhor na nossa vida, está nos amadurecendo, nos fazendo crescer na fé. Eu oro para que nossos líderes sejam pessoas de convicções inabaláveis, pessoas apaixonadas por Ti. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos, pessoas que tenham amor intenso mesmo pelas pessoas, porque o amor do Senhor já está no nosso coração, e nós somos ágape. Deus nos conscientize que nós podemos sim amar pessoas difíceis, nós podemos sim amar pessoas que muitas vezes nos traem, nos entristecem, são ingratas. Nós podemos amar com Teu amor que é incondicional. Nos ajude a crescer nesse amor intenso, Pai. Também a guardar o nosso coração, a ter uma pele grossa, a não ficarmos sensíveis demais, mas a saber, Senhor, perdoar.
Oh, não desistir de ninguém. Faça isso, Senhor. Queria que você pegasse na mão do seu irmão. Comece a orar pelo seu irmão, para ele receber uma unção nova. Diga: Deus, eu quero te pedir, meu irmão, ele recebe essa unção de excelência. Eu declaro que meu irmão é um líder de sucesso, é um homem de fé, tem um coração apaixonado. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que meu irmão é um homem de oração. Ele tem amor intenso pelas pessoas. Senhor, ele tem um coração sensível a Ti, um coração mole. Não tem aquele coração resistente, mas ama, Senhor, com Teu amor. Oh, não é uma pessoa melindrosa, porque tem uma pele grossa. Oh, Deus, eu oro para que meu irmão seja um homem e uma mulher de sucesso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a vencer todas e quaisquer situações. O Senhor nos ensina. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou um líder de sucesso. Eu sou abençoado, porque eu sei ouvir a voz do Senhor. Porque eu sei onde me refugiar. Onde tem unção nova. E eu decido me renovar na Tua presença. Eu declaro sobre a minha vida o sucesso, a vitória que vem do Senhor. Eu tomo posse. Tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Queria que você desse um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu queria que você abraçasse seu irmão. Diga: você é um líder de sucesso. Abraça seu irmão aí pertinho.